Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namassami. Uma coisa muito útil se as pessoas quiserem desenvolver sabedoria é realmente criar o hábito de olhar as coisas mais a fundo, né? Porque como qualquer outro fenômeno de ótica, né, tem sempre como se fosse um foco, né? Tem um foco em que as coisas aparecem, que a imagem aparece boa, né? Mas você recua o foco ou aumenta o foco, né? A imagem já não fica mais boa, né? Então, a maioria das coisas também é assim, né? Quando as pessoas começam a fantasiar, né? Como é que ela queria que as coisas fossem, eu queria que isso acontecesse, eu queria ser assim, eu queria ser assado, eu queria que eu tivesse alguém assim, eu queria ter num lugar assim, num lugar de outro jeito, né? Queria morar assim, queria trabalhar desse jeito, queria ter esse tanto de dinheiro. As pessoas sempre negligenciam, né? Como aquilo é frágil, né? Artificial. Se você tiver um pouco de criatividade, você consegue imaginar facilmente como aquela situação não ia ser tão boa assim, né? Quanto você pensa. Porque sempre as coisas que você não pensa a respeito, né? Então, na fantasia a gente só lembra as coisas que a gente gosta, que a gente queria, que nos agrada, né? Então ninguém pensa, por exemplo, sei lá, que eu ia morar num apartamento tal, ia ser tão bacana, ia entrar o sol pela janela, ia ter um visual bonito. Mas ninguém pensa, sei lá, que o vizinho ia ser barulhento. Ou que ia ter vazamento no esgoto da privada do cara que mora em cima, ia vazar no seu apartamento. Ou que o elevador ia estar quebrado, você tem que andar, descer de escada, né? Ou, ou por exemplo, nas consequências dessas coisas, né? Então você tem um apartamento tal, mas aí você tem que pagar aluguel, tem que pagar condomínio. E aí, de onde você vai tirar o dinheiro para isso? Bom, tem que arrumar um emprego. Aí, como é que vai ser esse emprego? Né? Ah, vai ser assim, aí você tem que passar por aquilo. Quem é que você vai encontrar nesse emprego? Como é que vai ser as pessoas? Como é que vai ser a rotina? Mesmo que você fale, não, vai ser tudo perfeito. Vai ser tudo bacana, vai ser tudo legal, as pessoas vão ser ótimas. E a rotina disso, né? Depois de 10 anos, depois de 15 anos, depois de 20 anos, quando é que. Não tem uma hora que isso cansa, né? Não tem uma hora que isso gera tédio, desânimo, né? As pessoas se casam, elas esquecem muito disso, né? Elas casam com a pessoa que está ali na frente delas, né? Elas não param e pensam, bom, mas como que essa pessoa vai ser daqui a 15 anos, né? Se você tiver inteligência, você consegue fazer uma previsão, né? Baseado nas pessoas que você conhece ao redor, né? É só você olhar as demais pessoas, né? E você tenta imaginar, bom, como é que essas pessoas eram há 15 anos atrás, né? Então você armazena uma boa quantidade de informações, assim, um bom padrão, né, de informações, você consegue avaliar, né? Como será que essa pessoa vai ser daqui a 15 anos, essa pessoa com quem eu vou me casar aqui, como será que ela vai ser daqui a 15 anos, né? E daqui a 20 anos, né? Em geral, nem chega a 15 anos, é exagero, não chega nem a 5 anos, né? A maioria dos casais parece que separa com 5 anos, né? Então as pessoas não têm visão de futuro, não têm visão de profundidade, né, do assunto, né? É óbvio, né, que você fazendo esse tipo de exercício fica mais difícil você encontrar algo que você acha que vai realmente dar certo, né? Que tem sempre tudo tem a possibilidade de dar errado, né? Tudo tem um lado, né, que não vai dar certo, né? Mas se você fizer bem feito isso, né, você consegue ter uma escolher melhor, né, o que você vai fazer, né? Estando ciente, né, de todos os aspectos negativos, né? E estando ciente de si mesmo, né, o que eu consigo aguentar, o que eu não consigo aguentar, o que eu estou disposto a aguentar ou não. Fica mais fácil, né, você fazer uma escolha consciente, uma escolha que tem mais chance de dar certo, né, pelo menos de uma maneira limitada, né. Você não vai conseguir dar certo do jeito que a sua fantasia gostaria que fosse,
mas consegue dar certo de uma maneira real, né? Uma maneira prática e real, né? Em geral, as pessoas almejam perfeição e encontram fracasso, né? Porque elas não querem pensar no que pode dar errado, né? Mas às vezes a pessoa, bom, mas é muito mais provável você almejar realidade, né? E encontrar sucesso naquela realidade, né? Porque o sucesso não vem de planos fantasiosos, o sucesso vem de ação no aqui e agora, né? Então, se você for preparado já para enfrentar uma situação que não vai ser excelente, não vai ser perfeita, né? Esse seu estado de inteligência, esse seu estado da mente estando tranquila, a mente estando disposta, aberta, disposta a lidar com aqui e agora, no final pode ser que dê tudo certo, né? Graças àquela mente no momento presente, né? Aquela mente no futuro que vai estar tranquila e aberta à realidade, né? E disposta a lidar com a realidade, não criando conflito, né? Criando atrito, né? Com como as coisas realmente são, né? Esse é o problema, né? As pessoas fantasiam como é que elas gostariam que as coisas fossem, né? E aí as coisas não são daquele jeito. E aí elas reagem com aversão. Elas reagem até com... Como é que chama? Como é que você fica com raiva de alguém, assim, como se a pessoa tivesse te traído, né? Com rancor, né? Com a sensação de ter sido traída. Eu achei que você fosse ser assim, né? Você não é, né? A culpa é sua. A culpa é sua, não. A culpa é sua de você ter achado errado, né? Você que ficou inventando essa fantasia, né? Às vezes as fantasias são ridículas, né? Por exemplo, a pessoa acha que a pessoa vai ser bonita o resto da vida. É tão bonita agora, quando ela ficar mais velha, não vai ficar bonita, vai ficar feia. Vai ficar feio, vai ficar gordo, vai ficar careca. Como que você fez isso? Quando eu casei você não era assim. Ué, eu não fiz nada, isso acontece naturalmente, né? A natureza vai passando, né? A pessoa vai ficando gorda, vai ficando careca, vai ficando velha, vai ficando feia, né? Então não é a culpa da pessoa de ter ficado feia, a culpa é sua de não ter tido imaginação suficiente para prever o óbvio. Aí a pessoa fica com rancor, é como se a pessoa tivesse me traído, né? Foi que se tivesse me enganado, né? Hoje, quando a gente se casou, a gente fez um acordo, né? Que você ia ser bonito pro resto da vida. Você é bonito, bacana e simpático pro resto da vida. Agora você me traiu porque você ficou feio e chato. Mas eu te traí ou você que não tem noção? Você que ficou fantasiando a respeito da realidade, né? Então, mas... se você tivesse uma visão mais clara do assunto, talvez você, por exemplo, se tivesse mais sabedoria, como é que chama? Mais inteligência emocional para lidar com aquela situação, né? Seu parceiro, sua parceira vai mudando, né? E você lida com isso com compaixão, com bem-querer, com amizade, né? Sabe, bom, não é culpa dela, né? Eu também estou ficando feio. Eu também estou ficando velho, né? Então as pessoas não teriam rancor, né? Que é o que a maioria dos casos acontece, né? As pessoas vão ficando velhas, né? Aquilo que as atraía uma na outra desaparece, né? E que sobra uma pessoa que elas odeiam, né? Tanto porque é uma decepção, né? Não era o que eu queria que fosse assim. E, na verdade, é de outro jeito. Então, elas se sentem traídas, elas se sentem enganadas, né? As pessoas são tão egoístas, são tão infantis que elas pensam isso, né? Eu fui enganado, eu casei com essa pessoa e agora ela não é nada do jeito que ela era quando a gente se casou, né? É óbvio, né? Quanto que você achou que alguém no mundo não ia mudar, que alguém no mundo não ia envelhecer, que alguém no mundo não, né? Você bota a pessoa para uma rotina massacrante diária de trabalho, de pegar ônibus, né? De ganhar dinheiro e medo de passar dificuldade e raiva, impostos, e eleição, e isso e aquilo. Óbvio que a pessoa vai mudando, né? Não tem como a pessoa manter uma psique, né, de um garoto ou de uma garota de 20 anos, né? As pessoas vão mudando e certas realidades vão se manifestando, né? Tem certas coisas que não é nem algo ruim, assim. Tem muitas coisas que realmente a mente vai sendo agredida, né, pela rotina diária, né? As pessoas vão ficando piores, né? Vão ficando cada vez mais tristes, cada vez mais sem ânimo, mais cansadas, mais... como é que chama? Quando a pessoa fica cínica, né? A pessoa é um mecanismo de defesa, né? É um mecanismo de defesa da pessoa. O dia a dia dela é uma coisa tão
massacrante que a pessoa vai ficando cínica, né, etc. Mas tem coisas que são simplesmente... Algumas das felicidades da juventude eram apenas fantasias, né? Então, às vezes, simplesmente acontece e as pessoas percebem a verdade, né? E aí aquele jeito de ser jovial já não se sustenta mais, né? Então, algumas coisas não dá para se fazer para a vida inteira, né? Por exemplo, ir para balada, né? Não tem como você com mais sóbrio. Não tem como você sóbrio com mais de 40 anos ainda achar divertido ir para um boteco, ir para uma danceteria, né? Não tem como, né? Sóbrio não tem como, só bêbado mesmo. Só bêbado ou drogado você consegue achar isso divertido. Com mais de 40 anos, quando você é jovem, você ainda consegue ter uma fantasia do que é o que, mas só o fato de você ver a geração mais nova chegando, né? Você tá, sei lá, você tá com 20 anos, você fala, eu sou o cara legal aqui, eu sou, né, o mais legal aqui desse local. Aí você fica, tá com 30 anos, vem um novo grupo de pessoas com 20 anos, né? Eles são muito mais bonitos, muito mais felizes do que você, eles sorriem. Eles se divertem muito mais do que você, que é tudo novo para eles, né? Tudo novo e agradável, né? Então eles fazem a mesma coisa que fazia antes, só que agora um pouco diferente, né? Você vestia uma roupa assim, né? Era a roupa da moda, né? E aí eles vêm com uma outra geração, uma outra moda, um outro estilo, né? Aí você cai na real e fala, putz, grila, era tudo falso, né? Era apenas uma fantasia, né? Da mesma forma que eu fantasiava a respeito, agora essas pessoas estão vivendo essa fantasia, né? Estão contando para si mesmas essas mentiras, né? Então é difícil, né? Você conseguir continuar mentindo para si mesmo de maneira indefinida, né? Tem certas coisas que só não tem como, né? Você continuar. Então as realidades começam a cair, né? Começam a se manifestar, né? Ficar claras, né? Então até relação de relacionamentos também, né? Você chega uma hora que as pessoas, eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas se casa porque elas desistem. Ah, tá, eu desisto, vamos casar. Porque elas desistem de ficar procurando, desistem de ficar rodando em círculos, tentando achar alguma coisa. Elas caem, no fundo, tem uma noção assim, né, de que isso aqui é vazio, né? Melhor simplesmente pegar essa pessoa aqui mesmo e vamos para a próxima etapa, né? Quando eu tiver filhos, tudo vai ficar bom. Quando eu tiver filhos, vai ficar tudo legal. Aí a vida vai fazer sentido e vai ficar tudo excelente, né? Aí mal sabe ela, só quando ela tiver filhos, ela vai ver, mesmo isso também era vazio, né? Mesmo isso talvez era uma ilusão, né? Só que aí a pessoa já tá velha, né? Quando chega nessa hora, a pessoa já tá com 50 anos, 55, 60 anos, já não dá mais tempo de recomeçar, né? Então peguei o caminho errado, vamos começar de novo, não dá mais tempo, né? Agora já era. Ou também dinheiro, né? Isso acontece muito com dinheiro também, né? Então é fácil você ter um pouco de noção disso, só você olhar as pessoas mais velhas, né? Olhar as pessoas, uma geração mais velha do que você e ver, né? Bom, como é que tá, né? É isso que eu quero ser quando eu ficar mais velho, não é? Esse meu objetivo ou não? Tem que procurar, né? Tem que procurar, ver se você acha alguém, né? Alguém que te sirva de exemplo. Não, eu gostaria de ser que nem essa pessoa. Não fique só fantasiando, não. Fantasiando como é que você gostaria de ser, né? Vê antes se isso existe mesmo ou não, né? Procura uma pessoa de verdade que é do jeito que você gostaria de ser, né? E aí tenta conhecer essa pessoa a fundo, né? Não só a superfície, né? Que na superfície muitas pessoas parecem felizes, né? E parecem uma existência saudável, né? Mas aí um pouquinho só de investigação você começa a descobrir que na verdade aquilo é só uma fachada, né? Aquilo é uma fachada, aquilo é algo que tem uma fundação tóxica, né? Então, né, a saída de esgoto ninguém enxerga, ninguém olha, né? Ela fica escondida, né? O pessoal só coloca, né? Só coloca a fachada toda enfeitada e bonita, né? Com luzes e cores, né? Mas a privada está escondida lá atrás, né? O banheiro está escondido lá atrás, né? Para onde que vai aquele esgoto todo, ninguém vê, né? Fica escondido. Mas ele não some, não vai, ele vai para algum lugar, ele vai, né? Então é interessante, né?
Agora com internet, essas coisas, dá para estudar bastante coisa, dá para você ler sobre história, né? Ler sobre das pessoas que você admirava quando você era mais jovem, você começa a ler a história dessas pessoas. Puxa vida, esse cara na verdade era um mala sem alça, nesse cara. Era uma pessoa terrível, né? Alguns músicos que eu gostava muito quando eu era mais jovem, agora você tem mais acesso à informação, você vê a pessoa era horrível. Maltratava os outros, batia nas mulheres, batia nas namoradas, abusava delas, usava drogas. Era uma pessoa mesquinha que ninguém gostava, sabe? Quando você era mais jovem, você não sabia disso, você idolatrava aquela pessoa, né? Mas aí você investiga um pouco mais, né? Principalmente quando a pessoa morre, as histórias começam a aparecer, né? Quando a pessoa morre, as histórias começam a aparecer, né? Aí você descobre quem que era de fato aquela pessoa, né? Então, nossa, tem coisas assim estranhas, né? Você pegar, por exemplo, um cara como... Lá onde eu morava tinha até uma avenida em nome dele, né? O John Kennedy. Lá tinha uma avenida... Eles deram uma avenida gigantesca para ele em homenagem no Brasil, né? Imagina, a gente nem... Por que diabos o Brasil como é que chama? Celebrando um presidente americano, né? Tem porquê disso. Mas aqui no Brasil, em São Paulo, alguém foi lá e fez uma avenidona e colocar a Avenida Robert Kennedy. Eu acho que não é nem o... Sei lá, eu acho que não é a mesma pessoa, né? Sei lá quem é quem nessa história. Mas você pega um pouco, lê só um pouquinho, uma leitura superficial a respeito da pessoa. O cara era louco de tudo, né? Ele era um tarado sexual, o cara tinha muitos problemas psiquiátricos, né? De precisar de ajuda psiquiátrica mesmo, era um bêbado, o cara bebia, né? Tava sempre bêbado, era uma coisa assim absurda. Você pensa, puxa vida, esse cara é o que era o líder do mundo, era o presidente, era o cara que tava, né, que todo mundo elogia e acham bacana. Esse cacildo, imagine que... E as pessoas ruins, então, como é que são? Se essas são as pessoas boas, como é que são as pessoas ruins, né? Imagina só, é uma coisa assim chocante, né? Você começar a investigar os bastidores, né, das histórias todas, né? É só coisa esquisita, né? Só coisa estranha, só coisa que só funciona com mentira, né? Só dá certo se as pessoas mentirem a respeito, se falar a verdade a respeito, não tem como aquilo se suster, né? Não tem como as pessoas votar numa pessoa dessa se elas souberem, né, o que de fato acontece, né? Então é uma reflexão interessante de ser feita, né? Como é que o mundo se sustém, como é que o mundo segue adiante, né? E isso você enxerga esse mesmo padrão, você enxerga tanto no nível pessoal como no nível social, né? No nível de sociedade, né? Então, na verdade, é o mesmo padrão, é o mesmo fenômeno, né? As pessoas têm uma atenção seletiva, né? Elas escolhem o que elas querem olhar ou não, né? E aí, por causa disso, elas fazem muitas más escolhas, né? E aí, no final, elas se encontram encurraladas, né, em situações que elas mesmas criaram, né? Graças a essa atenção seletiva, né? De querer ficar escolhendo o que elas querem enxergar ou não, né? Então, sei, né? As pessoas cavam a própria cova delas, né? As pessoas cavam o próprio buraco onde elas se afundam, né? Por ignorância, né? Mas também é duro você só dizer dessa forma, falar, as pessoas são ignorantes. Então elas fizeram a própria... Elas são culpadas, né, do sofrimento que elas sofrem. Mas por outro lado também é difícil, né, você imaginar que sairia alguma coisa diferente, né, quando as pessoas não nascem sabendo do que é o que, né? E as pessoas que ensinam não sabem o que é o que. Então não tem nem quem ensinasse isso. Mesmo que se alguém quisesse aprender, ela não tem onde aprender isso, né? A única coisa que consegue ensinar isso a elas é a experiência, né? Não tem onde você aprender isso. Ninguém fala sobre essas coisas. Ninguém quer ouvir sobre isso. Em primeiro lugar, ninguém quer ouvir. Aqueles que querem ouvir, não tem onde ouvir isso, né? Então é duro, você sabe, todo mundo falando, não, isso é bacana, é bacana, é bacana, é bacana. É duro alguém ter
coragem, firmeza para dizer não, não é bacana. Né? Porque até por humildade, sabe? Se a pessoa tem a característica da humildade, ela não vai ter coragem de falar, bom, o mundo inteiro está errado, só eu estou certo. Ela não vai ter coragem de fazer isso. Né? Até as boas qualidades dela vai impedir que ela tenha essa firmeza, né? De propósito, de visão. Então é algo realmente, não tem muito o que fazer. Né? Então no final, o que é uma boa explicação para tudo isso? Karma. Né? A única forma de explicar isso que realmente encaixa de uma maneira clara, né, e racional, karma. Né? Se as pessoas não têm bom karma, não têm mérito suficiente, ela não consegue sair, né, desse sistema. Né? Ela ainda tem que continuar ali sofrendo, né, rodando ali dentro. Né? Só quando a pessoa já acumulou karma suficiente, ela tem energia para quebrar o ciclo, né? E sair. Né? E não tem como você dizer quando que isso vai acontecer. Quando a pessoa é jovem, quando ela tem 30, 40, 50 anos, 60 anos, 80 anos, não tem como você saber, não tem uma data. Né? É quando aquele fenômeno se amadurece. Né? Quando aquele fenômeno amadurece na mente da pessoa, então ele se manifesta. Né? Então... E às vezes também não é algo linear, né? Você imaginar que a situação é como se fosse um redemoinho, né? Então a pessoa passa várias vezes naquele ponto, supondo que o ponto de saída fosse aqui, né? Então a pessoa passa uma vez, aí se afasta de novo, né? Aí se aproxima uma vez e se afasta de novo. Né? Então, sei lá, numa situação em que as coisas estão indo bem, né? Cada vez que essa pessoa se aproxima, ela está um pouquinho mais próxima da saída, ela vai chegando um pouquinho mais próxima para cá. Né? Se a pessoa está num ciclo de degeneração, né? Cada vez que ela passa aqui, ela está um pouquinho mais próxima do buraco, né? do olho do redemoinho, né? Que é onde a pessoa afunda de verdade, vai lá para o fundo. Né? Né? Aí não tem volta ali, a pessoa vai, até ela conseguir emergir novamente, né? Talvez sejam milhares, milhões de vidas. Né? Mas uma situação que a pessoa ainda está na superfície, né? Então algumas pessoas estão vindo para estão flutuando para fora, né? Cada nova passagem a pessoa está um pouquinho mais para fora, né? Outras pessoas não, né? Apesar de elas conseguirem passar perto da saída, elas ainda estão num ciclo que elas estão indo para dentro, né? Do redemoinho, né? Então nem todo mundo tem força suficiente para nadar, né, e sair. Algumas pessoas não têm opção a não ser ser arrastado para dentro, né, e passar por aquele sofrimento todo. Né. Algumas pessoas estão num embalo, né, que elas naturalmente já estão indo em direção para fora, né, elas estão pouco a pouco se aproximando cada vez mais da saída. Né. Algumas pessoas têm um pouco de força, têm um pouco de visão, né. Então, quando elas veem a saída se aproximando, elas começam a nadar. Né? É cansativo, é doloroso, né? Mas elas têm a visão, né, de que aquilo é importante. Né? Então, elas fazem um esforço. Né? Mesmo que não seja agradável, mesmo que não seja divertido, né? É o que vai contra a correnteza. Essa imagem é muito presente. Né? Não sei, eu não lembro de ter... Acho que mesmo no Sutras fala sobre isso, né? Mas na Tailândia essa imagem é muito presente, né? A pessoa ir contra a correnteza. Né? Tem uma palavra, uma frase que a Ajahn Mahaboa repetem sempre, né? Phun Kassé, né? Phun Kassé, né? Você faz oposição à correnteza, né? Então, Phun, né? Ajahn Lampocha fala assim, Phun é ir contra, né? Uma expressão assim recorrente, né? Faz oposição, vai contra. E contra não é divertido, né? É doloroso, é ardido, é solitário, né? Que é todo mundo flutuando e se divertindo. Ah, que legal, estão flutuando, elas não sabem que elas estão indo em direção ao precipício, né? Elas estão achando aquilo tudo muito divertido, né? Então só você tem visão que aquilo vai para o precipício, né? É até solitário, né? Tem uma sensação de solidão, né? Não tem ninguém que enxerga como você, né? Mas né, se a pessoa tem visão clara, não há opção.
Se a pessoa tem inteligência, fechar os olhos não é uma opção, né? Só uma pessoa ainda tem encanto pela delusão, né, que consegue fechar os olhos. A pessoa tem, como é que chama isso? Ela enxerga valor na verdade, né? Ela enxerga a verdade é o que há de mais importante, né? Nenhum conforto paga o preço da verdade. A verdade vale mais do que qualquer conforto, né? A verdade vale mais do que qualquer bem-estar, né? Eu prefiro a verdade do que bem-estar. Então, se a pessoa tem esse tipo vou chamar de maturidade espiritual, né? Então, para ela não é mais uma opção, né? Ou ela vai contra, ou ela vai contra, né? Não tem como ela não ir contra, né? Não ir contra para essa pessoa é mais doloroso do que flutuar junto com o rebanho, né? Não há nada mais doloroso para essa pessoa do que flutuar seguindo o rebanho, né? Então, os valores mudam, né? Mas isso é uma coisa que não tem como você obrigar alguém a ser assim, né? Esse tipo de coisa se manifesta naturalmente quando as condições para isso estão presentes, né? O máximo que você consegue fazer para acelerar esse processo, né, é ter esse compromisso, né, enxergar as coisas profundamente. Então, sempre que você vê a sua mente criando uma fantasia onde vai estar tudo perfeito, vai dar tudo certo, vai ser tudo legal, as pessoas vão ser ótimas, vai dar tudo bacana, a comida vai ser boa, o peixe não vai ter espinho, o bife não vai ter gordura, vai ser tudo bacana, né? Não vai ter prato sujo, depois você comer os pratos desaparecem, não tem prato sujo nenhum para lavar. Aí você quebra, você faz um exercício, né, de quebrar as fantasias. Sempre que você vê a sua mente criando uma imagem assim, muito, muito perfeita, você fala, legal, né? Isso não pode ser verdade. Por quê? Porque está perfeito. É óbvio que isso é uma mentira, né? Então vamos desmontar um pouco, vamos tentar, não precisa abandonar por completo os seus sonhos, né? As suas fantasias, como você gostaria que as coisas fossem, né? Não precisa jogar elas fora, né? Mas vamos tentar, vamos voltar para o nível de sanidade mental, né? Porque isso, na verdade, é uma espécie de pequena loucura, né? Vamos sair um pouco do nível da loucura e vamos tentar baixar um pouco para o nível da realidade, né? Aí você tenta quebrar um pouco, né? Aí você cria o hábito, né, de não deixar a sua mente ficar fantasiando e contando mentiras para si mesmo, né? Então, sempre que tem algum plano, algum sonho para o futuro, né? Tudo bem, pode sonhar, mas sonhe no nível de realidade, né? Traga aquele sonho para o nível da realidade. Para quando você chegar naquela situação, você ter uma reação saudável para aquilo, né? E é sempre mais fácil experienciar melhora do que piora. Então é até uma boa estratégia você sonhar baixo, porque aí quando chegar ali você melhora aquele sonho, né? É melhor do que sonhar alto e depois ter que se conformar com algo menos, com algo inferior, né? Aquilo que você tinha sonhado, né? Então você sonha algo viável, não muito fantástico, mas viável, não significa que você não vai experienciar algo melhor do que aquilo, né? Então o máximo que vai acontecer, você vai ter uma surpresa agradável, né? Que é algo divertido, né? É gostoso ter uma surpresa agradável. Melhor do que você sonhar alto, né, e ter que engolir uma realidade desagradável, né? Eu prefiro sonhar baixo e ser agradavelmente surpreendido do que sonhar alto e ter que engolir sapo, né? Ter que se conformar com algo inferior, né? A experiência é mais agradável, né? Então eu não vejo por que não fazer isso, sabe? Você cria o hábito de não deixar a mente enganar você. Você cria o hábito de refletir sobre a realidade do que as coisas como realmente são, né? Você cria esse compromisso com a verdade, com a realidade, né? Você aprende a ter humildade, né? E aprende a ter apreço pela realidade, né? Toda vez que você se conta uma mentira, você agride a sua capacidade de ter gratidão pela realidade, né? Sempre que você se deixa seduzir por uma fantasia, você agride a realidade, né? A fantasia é agradável, mas ela não é amiga da realidade, né?
Se você for querer ter um amigo, eu digo, faça amizade com a realidade. Por mais que a realidade não seja tão agradável, né, como a fantasia, mas ela tem outras qualidades que a fantasia não consegue suprir. Esse tem dois amigos, vai. Um amigo tem carro do ano, ele se veste bem, ele tira foto no Instagram, ele vai nas festas, né? Aí você vai junto com ele e tal. Né? E tem um outro amigo que ele não tem nada disso, mas ele é realmente uma boa pessoa, sabe? Ele é uma pessoa, ele não mente pra você, ele não te engana, ele não te deixa na mão, sabe? Então, e é uma pessoa de conteúdo, é uma pessoa profunda, é uma pessoa que te dá conselhos, é uma pessoa que sabe coisas que você não sabe. É capaz de mostrar coisas que você não enxergava antes, né? Sendo que o outro amigo, ele só conta histórias fantasiosas, ele só conta mentiras. Ele não tem nada de valor a dizer, né? Quando as coisas apertam, ele não tem como te ajudar, né? Ele não tem, sabe? Ele vive uma mentira, né? Então, é um amigo agradável e divertido, mas não é uma pessoa que realmente vai trazer algo de valor para a sua vida, né? Então a gente também, na nossa própria mente, a gente tem esse processo acontecendo o tempo todo, né? Tem sempre essas duas pessoas, né, presentes. E as pessoas em geral, elas preferem o divertido, né, e sacrificam o real, né? Mas essa é uma escolha que no final das contas é mais sofrimento, né, do que a segunda escolha, né? Então, é o mesmo que eu falei, né? Todos esses processos eles se expressam em diversos níveis da realidade, né? É o mesmo processo que ocorre com uma pessoa que escolhe drogas, né? Em vez de escolher a sobriedade, porque sobriedade não é divertido, né? Drogas é divertido, mas tem sempre um preço a ser pago, né? Tem sempre um preço a ser pago. E o preço, em geral, é muito mais caro do que as pessoas imaginam, né? Eu queria poder dizer que é simplesmente você tá cobrindo com um cobertor pequeno, né? Você cobre a cabeça, descobre os pés. Cobre os pés, descobre a bunda. Cobre a bunda, descobre a cabeça. Né? Você fica sempre ali trocando, né? E não chega, não consegue se cobrir com aquilo, né? Então você sacrifica a realidade para experienciar um prazer, mas aquele prazer gera um outro sofrimento, né? Mas não é bem isso, porque é muito pior do que isso, na verdade. Alguns desses prazeres levam a sofrimentos terríveis, né? Levam não só a sofrimentos terríveis aqui e agora, dão início a um ciclo de sofrimento assim muito longo e muito escuro, e muito uma das maiores escuridões que a pessoa pode experienciar, né? E assim é longo, né? Às vezes um ciclo de milhões de anos, centenas de milhares de vidas, centenas de milhares de existências, né? A pessoa cai é como se caísse escorregasse num precipício, né? Começou a cair, agora você não tem mais o que fazer. Uma coisa que você tem que fazer agora é esperar chegar ao fundo do poço, não tem mais o que fazer. E quando chegar no fundo do poço, tem todo o trabalho de escalar de volta aquilo, né? Chegou no fundo do poço, pronto, agora está ótimo, né? Chegou no fundo do poço, agora você vai ter que engatinhar, todo quebrado. Imagina, a pessoa caiu de um precipício de 10 metros, né? No fundo do poço. Mas você vai ter que engatinhar de volta, né? Todo quebrado, todo arrebentado. Vai ter que ir, sabe, passo a passo, passo a passo. Aí no meio da escalada você cai de novo. Aí começa de novo, cai de novo, né? Então é isso, né, que as pessoas muitas vezes acabam se enfiando, né? Movido pela preguiça de experienciar desconforto, né? Seduzidos pelo prazer das sensações físicas, ou sensações da vaidade, do orgulho, né? As pessoas dão início a um processo, né, que vai se estender durante um longo período, né? É isso, né? Por isso que eu digo, né, eu prefiro uma verdade dolorosa do que uma mentira agradável, né? Porque a verdade dolorosa não dura muito tempo. A mentira agradável às vezes gera um sofrimento que dura muito mais tempo, né?
Eu prefiro sofrer pouco e curto do que sofrer muito e longo. Quando, na verdade, todo esse sofrimento é só uma expressão da sua própria ignorância, né? Não tem nenhuma boa razão para você estar sofrendo quando posto perante a verdade. O único sofrimento ali é a sua burrice. A verdade não agride ninguém. A verdade apenas é. A gente que é burro e não consegue aceitar a verdade. A verdade jamais agrediu ninguém. As pessoas é que são burras. A verdade simplesmente é. Ela não é boa ou ruim. Ela não é bonita nem feia. A verdade é. As pessoas é que são burras ou inteligentes. Só isso. Não tem nada demais. Né? Não tem nem por que ficar sofrendo tanto. Né? Não tem nem por que correr atrás desses prazeres todos. Né? Porque o sofrimento também é falso. Os prazeres são falsos, o sofrimento é mais falso ainda. Então é uma coisa totalmente inútil. Né? As pessoas estão fugindo da própria sombra delas. Né? Não tem nem por que estar fazendo isso. Então não sei que palestra foi essa. Eu não sei qual é o assunto dessa palestra, mas tem alguma pergunta sobre isso? Tem uma pergunta aqui, né? Podemos fazer algo para as boas qualidades e condições da mente amadurecerem? Sim, manter os olhos abertos. Quanto mais contato você fizer com a realidade, mais... É o único processo que acelera a sabedoria, é isso, né? O processo de estar presente, de olhar, né? De não deixar a mente escapar para fantasias, para distrações, manter a mente presente. Né? É óbvio, né, que você tem uma psique muito frágil, né? Então você não consegue aguentar isso durante muito tempo, né? Mas você expande essa capacidade, você trabalha em ficar cada vez mais capaz de estar presente, menos necessário de fugir para distrações, né? Você vai trabalhando isso ao longo do tempo, né? Você vai expandindo a sua capacidade de estar presente. Quanto mais capaz de estar presente você for, mais madura fica a sua sabedoria. É um processo natural. Se o karma é vivenciado até que expire, como é o processo de expiração dele? Você vai expirar, ele vai se manifestando, né? E aí o que acontece? As pessoas vão fazendo mais karma, né? Não é assim, o karma se manifestou, pronto, acabou, né? Porque enquanto você está vivo, você está criando mais karma. Né? Então um karma aparece, você cria outro. Se um karma aparece, você cria outro. Um karma aparece, você cria outro. Só a única pessoa que não cria mais karma são os arahants, né? Então, enquanto um karma se manifesta, o outro vai acontecendo. Então, ele nunca acaba. Não tem um ponto que o karma acaba, né? As pessoas, não sei o que as pessoas pensam desse negócio, não sei qual é o ensinamento que as pessoas ouvem que parece que karma é um negócio, é um objeto, né? Que você, sei lá, é uma coisa muito estranha, né? Não é nada disso, né? Não tem o karma se expirar, né? O karma é um fluxo contínuo, né? Não tem isso. Né? Ou você sai do rio, a água não para, você sai do rio, é isso. Né? Não tem parar o rio, você que sai. Né? Você parar o rio é a pior coisa que acontece, porque aí ele alaga, né? Alaga, todo mundo morre afogado. Né? Você sai do rio, é muito simples, para que você vai parar o rio? É só para você sair, tão fácil. E contra a correnteza, a irritação. Todos os recursos, basicamente a pergunta é que recurso do treinamento tem para você conseguir vencer, né, esse desgaste que é, né, ir contra a correnteza, né? Tudo que o budismo oferece, né? O puja, fazer mérito, fazer doações, praticar meditação, ter bons amigos, para desenvolver paciência, cuidar bem de si mesmo, abandonar maus hábitos, desenvolver bons hábitos, tudo, né? Tudo que você faz tudo que você faz com que você fique mais hábil, né? em realizar essa tarefa, né? Tem que fortificar suas boas qualidades, abandonar as más qualidades. Sensações físicas agradáveis podem ser utilizadas no treinamento? Sim, né?
Todas as sensações são úteis. Não dá para você treinar só com más sensações. Você tem que experienciar ambos, né? Quando você experiencia uma sensação agradável, a mente reage de uma forma. Você aprende a respeito, né? Tem algo útil e tem algo danoso ali. Quando a mente experiencia uma sensação desagradável, ela reage de outra forma. Tem algo útil e tem algo danoso naquilo. Tem que aprender a colher o que é útil e abandonar o que é danoso, né? Quando você experiencia uma sensação agradável, tem um lado bom nisso, mas também tem um lado ruim. Quando você experiencia uma sensação desagradável, tem um lado ruim, mas também tem um lado bom. Então é você saber colher o lado bom e largar o lado ruim. Você guarda o que é bom e larga o ruim. Assim você acumula sabedoria, acumula destreza, acumula inteligência, acumula a destreza em lidar com a mente, né? No final das contas, eu estou falando sobre a mente, né? A mente experiencia prazer e dor, né? Então a mente sabe experienciar prazer de maneira sábia. A mente sabe experienciar dor de maneira sábia. Na verdade, você vê que na verdade não tem um que é melhor do que o outro, né? O que é bom ou ruim é a mente. A mente é boa ou ruim. Prazer não é bom, dor não é ruim. Mas ao mesmo tempo, dor não é boa e prazer também não é ruim. Ambos são neutros, a mente é que é boa ou ruim, né? Então, experienciar prazer e dor pode ser bom ou ruim, dependendo de quem está experienciando, né? Da pessoa ter sabedoria em lidar com aquilo, em fazer algo útil com aquela experiência. É isso. Mais alguma coisa?